Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês aqui. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Universo Conspira a Seu Favor, livro escrito por Jerry e Esther Hicks, que canalizam os Abraham Hicks. E nós estamos lendo a segunda parte do livro O Universo Conspira a Seu Favor. A segunda parte diz respeito às transcrições dos eventos públicos dos Abraham Hicks, onde eram aqueles eventos que eles conduziam a plateia e um convidado ou mais de um era escolhido para apresentar seus questionamentos. E a partir da pergunta que era apresentada, os Abraham davam um direcionamento para a plateia. E eu gostaria também de lembrá-los que a primeira parte do livro ela é organizada de forma que o Abraham ditava os ensinamentos para Esther Hicks. E toda a primeira parte do livro eu li na sequência e está disponível aqui no canal para vocês. E o trecho de hoje se chama Eu pretendo, eu quero ou eu sou? E na parte que nós vamos ler hoje, o interlocutor pergunta aos Abraham Hicks se existe alguma diferença no nosso processo de cocriação e manifestação de uma nova realidade, nós utilizarmos a expressão eu pretendo ou eu quero e eu sou. Então vamos lá. Então a pessoa escolhida da plateia apresentou sua pergunta. Abraham, existe alguma diferença quando eu utilizo eu quero alguma coisa, como eu quero um corpo saudável, eu quero um corpo vibrante, em vez de eu estou me tornando vibrante e saudável, ou ainda eu sou saudável e vibrante? E aí a explicação dos Abraham. Bem, as palavras que você disse não são tão importantes como a intenção que as expressa, porque cada pessoa confere a cada palavra um significado um pouco diferente. Se nós tivéssemos que definir essas palavras à luz de uma escala de propriedade, nós diríamos que precisar deveria ser extirpada de sua experiência, justamente porque essa palavra tem origem numa posição de carência e de falta. A palavra querer já está do lado oposto. Querer diz respeito ao lugar onde você quer chegar. A palavra intenção inclui o desejo e crença. Para alguns de vocês, querer não significa necessariamente obter, porque já desejaram muitas coisas que não conseguiram. Portanto, para essas pessoas, a palavra querer eventualmente pode ser uma palavra negativa. Então, se você diz, eu quero isso, eu realmente quero, ou seja, em tom de súplica, o universo ouve exatamente o jeito que você sente. Se você diz, eu pretendo, isso é mais forte do que eu quero, porque inclui acreditar. Se você diz, eu sou, é mais forte ainda do que você acredita que é. Mas se você diz, eu sou, e olha para baixo, e em seguida diz, de fato, eu não sou. Então, a atração e as suas palavras estão em oposição. Vocês percebem o que estamos dizendo? É o que você sente. Use a palavra mais forte para descrever o que sente e tente permanecer com essa sensação no seu mais forte sentido. E aí o interlocutor seguiu com uma nova pergunta. Então, provavelmente, se não estou me sentindo saudável e digo, eu sou saudável, nós temos um problema aqui. Mas, se eu consigo entrar em contato com algo do tipo, eu estou me tornando, talvez essa seja a expressão mais forte que eu consiga utilizar para que eu consiga o meu desejo.
E aí os Abraham responderam: sim, é exatamente assim que funciona. Essa é a maneira como você usa o seu sistema de orientação. Digamos que esteja muito fora de forma, muitos quilos acima do que deseja ter. E aí você vê um exemplo, uma imagem de um modelo que estimula o seu pensamento no seguinte sentido: eu quero isso para mim. E então, da próxima vez que você olha no espelho, seus pensamentos vão no sentido oposto. Assim, o seu querer segue em uma direção e a sua expectativa, naquele exato momento, se dirige ao lado oposto. E você diz: ei, espere um minuto. Onde eu estou é resultado do que pensei e senti antes, mas para onde vou será o resultado de minha perspectiva de onde estou agora. Então, eu posso me ver me transformando no que eu quero, e eu agirei a partir dos meus pensamentos inspirados, em conformidade com o que tanto almejo, e lá eu chegarei. Então, ao encontrar pessoas que estão com o manequim que você acha adequado para seu caso, em vez de sentir depressão, você irá se motivar a chegar até lá. O sentimento de ciúmes, despertado quando você observa algo ou alguém, ou mesmo quando observa relações humanas alheias e outros estilos de vida diferentes do seu, é um sinal de alerta do seu ser interior, indicando que você deseja aquilo, mas agora está em uma posição de carência. Se você experimentar sensações como essa, trate de usar o seu processo de girar. Aqui eu queria fazer uma observação. O processo de girar, os Abraham nos recomendam, eles nos ensinam aqui nessa obra e em outras tantas, é aquele momento em que nós tomamos a consciência que estamos numa vibração, numa frequência menor daquela que nós desejamos, que nós não estamos em algum conflito, que nós não estamos nos encaminhando para a direção dos nossos desejos. E aí eles nos ensinam a técnica do processo de girar. Tem vídeo aqui no canal explicando isso, inclusive porque tem um dos capítulos deste livro aqui que é exatamente o processo de girar. Retomando a leitura. Agora, o que acontece às vezes é que você começa com uma palavra fraca, eu quero, e depois você gira para uma palavra mais forte, e então você diz, eu quero isso e está vindo para mim. Eu quero isso e virá. E quando você chega ao espaço de afirmar, eu quero isso, portanto, aí está, você está no lugar certo. Você está exatamente no ponto em que pode vivenciar isso em sua manifestação. Porque, para cada pensamento que você define bem, você recebe a energia não física poderosa e a dirige exatamente para onde quer, sem possibilidade de falha. Se fizer outra coisa, use o processo de girar. Então aqui, só um parênteses, ele está explicando brevemente que quando a gente tem o desejo, imediatamente ele é criado no nosso vórtex e que se a gente permanecer livre de qualquer resistência, rapidamente a gente vai conseguir manifestar na nossa experiência física. E se porventura a gente perceber que não está caminhando, na direção de uma posição sem resistência, que a gente utilize o processo de girar. Retomando a leitura. Suas crenças servem de backup ao sistema e orientação, como uma espécie de baliza para ajudar você nas suas decisões e criações. Se você não crê, nada o tocará para ajudar nessa criação. Estimulado por um novo pensamento, você capta a energia poderosa e quer chegar lá. Nós não gostaríamos que você estivesse aqui hoje com a cabeça tão vazia e tão permeável, de forma a aceitar qualquer coisa que disséssemos e simplesmente fosse nessa direção. É desejável que você tenha crenças internas e que as utilize, fazendo com elas uma mescla com novas ideias.
É por esse processo que você decide, passo a passo, em cada segmento do seu dia, o que mais deseja. O que nós realmente desejamos é guiar você para que tome cada vez mais decisões, porque uma decisão mostra que toda a energia flui para lá. Decida o que vai almoçar bem cedo de manhã e deixe o universo reunir as circunstâncias e os eventos que vão satisfazê-lo. Se você tem um compromisso às 3 horas da tarde, saiba disso 2 semanas antes. Formule algum pensamento avançado e deixe que faça o que tem de fazer. O poder de seu pensamento e o poder de sua expectativa para preparar as coisas com antecedência fazem com que você não tenha que se esforçar muito para fazer aquilo, ou seja, para agir. E agora, sobre o que vocês querem falar? Mais uma vez, os Rabra nos trazem dicas valiosas. 2 coisas me chamaram muita atenção no trecho de hoje. Primeiro, novamente, os Abraham falando do poder do eu sou. Eu sou suspeita para falar porque eu já tenho experimentado os benefícios de utilizarmos essa expressão eu sou na minha vida. Um dos exemplos foi a inspiração que eu tive para criar o canal usando esse nome. Eu aprendi muito e tenho aprendido com a leitura do livro de ouro de Saint-Germain, onde basicamente Saint-Germain nos traz informações sobre o poder do eu sou. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar trechos do livro de ouro de Saint-Germain para vocês. É um livro riquíssimo, com informações valiosas e que a gente perdeu um pouco, né? Pelo menos eu não havia tido contato na minha vida com essas informações tão poderosas do eu sou, fora daquelas informações que estão nos livros sagrados, que estão na Bíblia, como a gente já conversou aqui em vídeos anteriores. Outra coisa que me chamou muita atenção neste livro, nesse trecho que a gente leu hoje, são o convite dos Abraham Hicks a que a gente tome a decisão. E realmente, não sei se vocês já experimentaram isso. Enquanto a gente não toma a decisão, parece que nossa mente, nosso cérebro chega até a ficar cansado, porque o assunto fica toda hora retornando na nossa cabeça. Depois que a gente toma uma decisão, seja ela qual for, de uma coisa trivial ou de uma coisa mais complexa, parece que tudo flui e tudo se encaminha para uma resolução leve, uma resolução rápida. É como se o nosso subconsciente passasse a enxergar a direção, o caminho que ele deve tomar, e aí tudo passa a contribuir. Bom, essas foram as impressões que eu tive, que chamaram a minha atenção da leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço profundamente a presença de cada um de vocês aqui. Um grande beijo e até a próxima.